Bom dia, boa tarde, boa noite, Jubasno, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos com a nossa segunda lição da série O Desafio do Mundo Pós-Moderno, né? A primeira lição nós falamos sobre a pós-modernidade. Foi um avanço ou um retrocesso, né? E hoje, na lição dessa semana, nós temos o tema Lidando com as Pressões da Turma. Você já teve que lidar com a questão de ser aceito pela turma ou medo de ser rejeitado pela turma? Isso acontece muito nas escolas, no trabalho também isso acontece, em vários âmbitos, até na rua, na sua comunidade, entre os seus vizinhos. Isso é possível também. Então é um tema muito interessante, muito bom. Acredito que vai agregar de forma significativa para cada um de vocês, ok? Só que antes, gostaria de orar para que esse tema possa falar conosco, possa ser relevante para cada um de nós. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, no nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu oro ao Senhor e lhe peço, ó Deus, que o Senhor use esse tema para falar aos corações de cada jovem, de cada adolescente, Senhor. Ó Deus, que o tema que nós estaremos abordando sobre as pressões, como lidar com essas questões, o receio, o medo de ser aceito, de ser rejeitado. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa falar aos corações de cada um de nós e que possa nos encorajar, nos motivar para que possamos refletir sobre esse assunto ao longo da nossa semana. No nome do Teu Filho amado Jesus, eu lhe peço que os corações de cada jovem, de cada adolescente estejam abertos para receber os ensinamentos da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, como eu havia dito, o tema dessa semana é Lidando com as Pressões da Turma. Você, independente de ser jovem ou adolescente, você se preocupa com a opinião das outras pessoas? Você se preocupa com o que as outras pessoas vão pensar sobre você? Você gasta suas energias querendo mostrar para os outros algo que você não é, alguém que você não é? Será que você já fez isso alguma vez na sua vida? Será que de repente você está fazendo isso, tentando provar para alguém algo que você não é? Ou você tem se preocupado? Eu queria te dizer que pressões, nós sempre teremos que lidar com essas coisas da vida, né? Sempre teremos que lidar com pressões dentro de casa, pressões no trabalho, pressões na escola. Agora, que tipo de pressão é essa que nós passamos? E a outra resposta é, de que forma nós nos portamos em relação às pressões que vêm contra nós? Eu gostaria de ler um texto bíblico, um texto muito interessante e que fala de uma forma direta sobre não se abalar com as pressões externas. Se encontra no livro de Daniel, capítulo 1, no versículo 8, diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster dele, de todas as comidas e bebidas. Veja bem, para a gente entender um pouco do contexto, e acredito que você já saiba sobre o pano de fundo aqui onde nós acabamos de ler. Daniel e seus amigos, eles tinham sido deportados, exilados de Israel, de Judá, né, até a Babilônia. E lá, a Babilônia era comandada pelo rei, o imperador da época, chamado Nabucodonosor. E Nabucodonosor, ele falou assim, olha, separe
os rapazes formosos, aqueles que são de linhagem nobre, para que eles tenham uma alimentação, um tratamento, essa é a palavra certa, um tratamento diferenciado. E depois de um certo período, traga-os até mim, que eu quero selecioná-los. E isso aconteceu com Daniel, com Ananias, Misael e Azarias. Só que quando Daniel se depara com tudo aquilo, ele escolhe não participar daquele banquete. Então, Daniel, ele escolheu se manter afastado, né? E não consumir todo aquele banquete que o rei oferecia. Tanto ele quanto os amigos dele, né? Então, quando deu um determinado tempo, foi provado que ele e os seus amigos, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, que os nomes judeus seria Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, eles se mantiveram firmes diante do Senhor. Mesmo com todas aquelas pressões que haviam em torno deles, de que deveriam, sim, se alimentar das iguarias do rei. Mas quando eles se comprometem em não se contaminarem e não se deixarem levar por tudo aquilo que estava acontecendo ao redor dele, muito interessante o que diz o versículo 9, fala, e Deus fez com que o homem, ou seja, aquele que cuidava da distribuição dos alimentos, fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. E eles se alimentaram de legumes e de água. Mas voltando para a nossa reflexão, é importante que a gente possa ter consciência das pressões que nós sofremos diariamente para nos afastar da vontade do Senhor. Geralmente, essas pressões tentam nos afastar da presença e da vontade de Deus. Por isso que é importante a gente ter convicções cristãs, para que possamos suportar as pressões e buscar agradar a Deus e não valorizar o que os outros pensam, falam ou fazem contra nós. É muito importante você saber quem você é em Deus e não deixar que isso te afete o teu comportamento, afete a forma como você pensa. Olha que interessante, que eu achei muito legal o que diz aqui na revista. Há 25 séculos, Daniel, seus 3 amigos e outras milhares de pessoas foram deportadas para uma terra distante de seu país. Chegando lá, Daniel percebeu que estava diante de um rei egocêntrico e um reino idólatra. Apesar de todas as dificuldades, esse jovem corajoso escolheu colocar sua fé em Deus e não levar em consideração todas aquelas circunstâncias que estavam contra ele. Daniel confiava na soberania de Deus e sabia que ele, Deus, estava executando a sua vontade através de toda aquela situação. A gente pode dar um exemplo aqui em relação a questões de pressão. Você já reparou um submarino? Quando ele está submerso nas águas do oceano, sabemos que o oceano, ele em baixa profundidade, né, conforme vai aumentando, aliás, a profundidade, a pressão do mar aumenta cada vez mais. E cada vez que se vai mais fundo, mais a pressão, né, oprime, aperta aquilo que está descendo. Você já se perguntou como o submarino ele consegue suportar toda aquela pressão externa? Toda aquela pressão do mar?
A resposta é muito interessante. O submarino ele suporta toda aquela pressão porque a sua estrutura é extremamente sólida e firme. Isso, como aplicação nas nossas vidas, nós podemos dizer que, de forma semelhante, a vida do cristão, seja ele adulto ou jovem ou adolescente, ela deve ser como um submarino, que estando submerso nesse mundo, né, a gente possa suportar as pressões que nós venhamos a sofrer. Nós, como cristãos, devemos estar e sermos como um submarino. De repente, o primeiro ponto que eu gostaria de abordar é: você lida como em relação ao medo de ser rejeitado pela turma, pelos amigos, os colegas, seja da escola, seja da sua rua, do seu bairro, seja até mesmo do trabalho, né? Da faculdade, enfim, da esfera social onde você está inserido. Como você lida com medo de ser rejeitado, né? Às vezes a gente tem medo de ser rejeitado e aí a gente acaba cedendo a diversas imposições que os supostos amigos tentam nos impor. De repente você está inserido num contexto onde as suas amizades, a grande maioria, consomem bebidas alcoólicas. E aí vem aquela pressão. Toma um copo de cerveja, toma um copo de caipirinha, toma um copo disso ou daquilo outro. Como você lida com essa situação? Você rejeita? Ou você toma, bebe aquele copo, aquela latinha que lhe é oferecido, apenas para ser aceito, para satisfazer a vontade dos supostos amigos? Outra questão também são grupos de WhatsApp, né? E grupos de WhatsApp geralmente rola de tudo, dependendo do grupo onde você estiver. E aí rola aquele conteúdo pornográfico. E aí? Você abre ou você exclui? Na verdade mesmo, você nem deveria estar em um grupo como esse. Essa é a grande realidade, né? E eu não vou nem dizer sobre o contexto de drogas. E aí você pode dizer: mas eu preciso evangelizar aquele meu colega, aquele meu amigo. Ok? Mas evangelizar é falar da palavra de Deus. Não é estar constantemente ali, até de repente nos momentos que a pessoa está consumindo um entorpecente, né? E outro ponto muito comum na nossa cultura, infelizmente, é a questão do palavrão, que não deveria ser comum, não deveria ser normal, né? E aí você solta palavrões no meio dos colegas ou amigos, simplesmente para ser aceito por eles. E aí é um ponto muito delicado, ou triste é a palavra melhor para ser usada, é que quando você está inserido num contexto como esse, e você pratica essas ações, você vai ser muito mais conhecido pelas coisas erradas que você faz do que por ser um cristão. E é preciso você avaliar as suas atitudes. Nós devemos confiar em Deus e esperar que a misericórdia de Deus nos alcance, né? Confiar em Deus é não se sujeitar às vontades dos outros, nesse sentido, no sentido errado, no sentido de ter medo de ser rejeitado, né? Ter medo de ser rejeitado. Um outro ponto muito interessante, quando os amigos de Daniel, agora Sadraque, Mesaque e Abednego, eles negaram se prostrar diante da estátua, né? Ali eles estavam firmes em suas convicções.
Eles não se dobraram. E a graça de Deus alcançou eles. A graça de Deus não impediu que eles fossem jogados na fornalha. No entanto, a graça de Deus estava com eles dentro da fornalha e os livrou da morte. E um segundo ponto que é importante a gente refletir. Quando a gente fica com medo de como lidar com o ridículo. E aí você pode se perguntar, mas ridículo? Como assim ridículo? E eu vou te dizer, ridículo quando você está conversando com as suas amigas, né, as meninas, ou os meninos conversando com os amigos, né? E aí surge a questão, né, o assunto da sexualidade. E aí fala, eu já não sou mais virgem, eu também não sou. E aí você fica com vergonha de assumir a sua postura de que está se guardando por vontade de Deus, para agradar o coração de Deus, para você estar se guardando da mesma forma como você espera que a outra pessoa com quem você vai se casar e de repente você nem conhece ainda, esteja se guardando também. E aí você fica com vergonha de que os outros zoem você, né? Lá, um virgenzinho, uma virgenzinha, ó que bobão. Não, você não precisa ter medo de assumir quem você é. Você não precisa mentir para os outros também, simplesmente para ser aceito. E, de repente, aqueles que namoram, né, que caem na tentação de fazer sexo antes do casamento. Além de fazer coisa errada, que é não esperar o casamento, outro ponto é ainda falar para as outras pessoas que faz sexo antes do casamento. Na verdade, você deveria sentir vergonha de ter feito isso e de não se guardar, esperar o momento do casamento. Outro ponto também é medo de lidar com as decepções. Você tem medo de se decepcionar? E por isso você cede à vontade de várias pessoas. Você não assume quem você é. Você precisa assumir quem você é. Quem você é em Cristo. E a questão principal não é a pressão. Como eu disse, ela sempre existirá. Lá no começo do vídeo eu falei sobre isso. A pressão sempre vai existir nas diversas esferas. Mas é a falta de firmeza e de convicção na palavra do Senhor que nos fará ceder às pressões externas. Sua fé está preparada para receber um não? Vamos caminhar para a conclusão? Em primeiro lugar, e eu gostaria de ler o que está escrito aqui na revista, que eu achei formidável. É preciso dizer que os verdadeiros amigos nos aceitam da maneira que somos. Eles não fazem nenhum tipo de exigência para que a gente participe do grupo. Olha só, quem quer ser seu amigo ou sua amiga não vai fazer nenhuma lista de obrigações para que você seja amigo ou amiga dela, para que você seja aceito. Quem é amigo, quem é amiga, vai te aceitar e gostar de você, da forma como você é. Você não precisa ceder às pressões, você não precisa fazer à vontade, sendo errado ainda, fazer coisas erradas para satisfazer os desejos dessa pessoa. Você tem que se manter firme com as suas convicções cristãs. Andar contra os padrões desse mundo requer maturidade cristã e certeza de que Deus está sempre junto de nós, nos fortalecendo e nos ajudando a evitar o que acontece
na passagem que está escrita lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. O que aconteceu com um homem chamado Demas, que diz assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. A carta de Paulo a Timóteo. Que a gente não abandone ao Senhor. Que a gente fique firme nas nossas convicções. Você já reparou que dificilmente alguém que torce para algum time, ele muda para outro time? Por exemplo, alguém que torce para o Corinthians, você não vê ele parar de torcer para o Corinthians para torcer para o Palmeiras. Alguém que torce para o São Paulo não deixa de torcer para o São Paulo para torcer para o Corinthians ou para o Palmeiras ou para o Santos. Por quê? Porque é uma convicção, é um time que ele se identifica. E às vezes a gente se identifica tanto com um time de futebol. E aí a gente não quer se identificar em servir a Cristo. Não quer se identificar com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não quer reconhecer o sacrifício que Ele fez por nós. E não estamos e nem queremos estar dispostos a abrir mão de diversas coisas para agradar o coração do Senhor. Mas fazemos o contrário para agradar o coração de outras pessoas. Para finalizar, gostaria de desafiar cada um de vocês a assumir a sua vida com o Senhor, em meio a fracassos, pecados, desvios, pois isso não acontecem por causa das pressões, mas por falta de convicção no Deus que nós servimos. Por isso, eu gostaria de desafiá-los a pedir ao Senhor a ter coragem. Coragem de dizer não. E coragem de assumir quem você é em Cristo Jesus. Gostaria também de levá-los a confessar diante do Senhor algumas coisas que talvez você tenha cometido. Seja desonestidade, consumo de bebidas alcoólicas, de repente drogas ou um comportamento sexual fora dos padrões de Deus. Quem sabe piadas imorais em meio aos seus amigos, ou pior ainda, vergonha de assumir a sua identidade como cristão diante dos amigos. É o famoso 007. Espero que Deus o fortaleça e te dê ousadia para lidar com as diversas pressões, seja ela na esfera que for da sua vida, em nome de Jesus. Pai, no nome do teu Filho amado Jesus, eu lhe peço, Senhor, que cada jovem, cada adolescente possa ser fortalecido pelo Senhor, para que eles possam tomar uma postura, assumir uma postura como cristão e rejeitar, Senhor. Rejeitar tudo aquilo que for contra os padrões do Senhor. Ó Deus, que eles possam estar mais abertos, seja as meninas ou os meninos, estejam mais abertos para ceder quando eles estiverem errados e assumirem que precisam melhorar diante do Senhor. Ajude-os a não ceder diante das pressões da sociedade, do mundo, dos colegas e amigos. No nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. E gostaria de incentivá-los na discussão, nos comentários aqui do vídeo, e que vocês também possam fazer algum tipo de debate, de discussão no grupo de vocês de WhatsApp, ok? Que Deus abençoe a vida de todos vocês, no nome de Jesus. Forte abraço, até lá.